Fala, fera, tranquilo? Já está inscrito no canal? Já está inscrita no canal? Então vamos fazer diferente. Hoje, antes de você assistir ao vídeo, dá aquele cliquezinho, se inscreva no canal e passe a ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado, ok? Vamos lá? Antes de começarmos, eu queria perguntar a você se você já parou para pensar. O que é que tem em comum balões e bexigas natatórias? E qual a diferença do mecanismo nestes para o que acontece num submarino? Pense antes de responder. E aí, ferinha? Chegou na resposta? Deixa eu te dar mais alguns elementos para você pensar. Existe uma força que atua sobre todos os corpos que estão mergulhados em fluidos. Atenção, eu estou usando a palavra fluido e não a palavra líquido. A maioria dos exemplos que você conhece, que são tirados dos livros e que são dados em sala de aula, falam sobre essa força nos líquidos. Mas essa força existe também nos gases. E é exatamente essa força que ajuda o balão a subir e sustenta o balão no ar. O ar, como você sabe, não é líquido, mas essa força aparece lá também. Essa é a força responsável por manter um navio equilibrado em flutuação. E é graças a essa força que pessoas com excesso de idade ou de peso são convidadas a fazer ginástica dentro da água, a chamada hidroginástica. Acredito que você já chegou na resposta e ela é empuxo. Pois é, o empuxo é uma força que surge em todo o corpo mergulhado num fluido. Atenção, fera, de novo, num fluido, não só nos líquidos. Todo fluido, ao ser deslocado, faz um esforço sobre o corpo. Esse esforço, essa força, ela tem a mesma direção da gravidade. Atenção agora, fera, mas sentido contrário a ela. Ela é resultado das forças de pressão que atuam em todo o corpo. E como ao longo da vertical, quanto mais profundo, maior é a pressão, maior a força feita pela pressão sobre o corpo, eu vou ter uma resultante de baixo para cima, que é a força de empuxo. Essa força de empuxo depende de três coisas. Depende da densidade do líquido ou do gás, depende da densidade do fluido, depende do volume deste fluido que é deslocado pelo corpo e depende da aceleração da gravidade a que está sujeito esse corpo. Se você quiser variar o empuxo, uma das possibilidades é fazer uma variação da densidade do líquido ou uma variação do volume do corpo. E aí é onde a gente pode traçar um paralelo entre o que é feito com os balões e aquilo que acontece com os peixes. Os peixes possuem um tipo de saco interno chamado de bexiga natatória. Procure um bom vídeo de biologia. Lá certamente você vai entender melhor como funciona essa bexiga natatória. A parte física é muito simples e eu vou discutir aqui com você. Mas a parte biológica, que é importante conhecer também, acho que vale a pena. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar um link de um canal parceiro de biologia que certamente pode te ajudar. Nos peixes, e assim também em aves, existe esse tipo de saco chamado bexiga, em que, ao ser inflado, o volume do peixe aumenta. Atenção, fera! Ao aumentar o volume do peixe sem mudar significativamente a sua massa, a densidade do peixe diminui, hein? Se estiver falando sobre densidade, você já sabe. Ao inflar, a densidade do peixe diminui. Quando o peixe aumenta de volume, ele desloca uma quantidade maior de líquido e, por isso, o líquido aplica sobre ele uma força de empuxo maior. Essa força de empuxo maior vai impulsioná-lo para cima, facilitando que ele possa se deslocar verticalmente. Querendo ele descer, basta apenas desinchar esse saco e aí o que acontece? O empuxo sobre ele diminui e a força-peso passa então a ser maior do que o empuxo e ele desce mais rapidamente. Enchendo o saco de ar, ele aumenta o empuxo sobre ele. Diminuindo esse ar, ele diminui também o empuxo. Da mesma forma, lá nos balões, os balonistas, usando aquelas máquinas de aquecer ar, vão injetando ar dentro do saco do balão
para que esse saco aumente de volume e com isso desloque uma massa maior de ar ao redor. Quanto maior for o volume daquilo, mais força será aplicada sobre o balão. E aí, se eu tenho uma força de empuxo maior que a força de atração gravitacional, a resultante das forças faz com que o balão suba. Para manter o balão em movimento na horizontal, basta que o empuxo e a força-peso se equilibrem. Mas para iniciar o movimento na vertical, para que o balão comece a subir, é preciso que a força de empuxo feita pelo ar supere a intensidade da força-peso. Então, balões e bexigas natatórias você relaciona pela variação de volume deslocado no fluido. E no começo da pergunta eu também falei para você o seguinte: e qual a diferença para o movimento dos submarinos? Os submarinos também conseguem se deslocar na vertical dentro dos líquidos, mas atenção, nos submarinos não há variação do volume. Os submarinos possuem comportas que podem ser preenchidas ou não por água. Essas comportas, quando se deslocam e permitem a entrada da água, aumentam a massa do submarino sem alterar o seu volume, tornando o submarino mais denso e aumentando a força de atração gravitacional sobre ele. O empuxo não se altera, mas o peso sim. E ficando o peso mais intenso que o empuxo, o submarino afunda. Para fazê-lo voltar à superfície, basta que essas comportas expulsem a água que entrou, e aí o volume dele continua o mesmo, continua sofrendo o mesmo empuxo, mas a sua massa diminui. E por isso a atração gravitacional fica menor, possibilitando ao submarino se deslocar para cima. Atenção! Ao variar o volume, mais volume deslocado, mais empuxo. Menos volume, menos empuxo. No submarino, ao permitir a entrada de água, mais massa no submarino, mais força de atração gravitacional. Muita atenção e cuidado, porque é comum no Enem que você precise comparar situações, comparar fenômenos e tentar identificar o que tem em comum e o que tem em contraponto. Esse problema, por exemplo, poderia estar relacionado com uma questão sobre a habilidade 18. Habilidade 18. Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Atenção, fera! Olha o verbo, sempre atento ao verbo. Relacionar. Relacionar propriedades físicas, olha lá na frente, as finalidades a que se destinam. Perceba que aqui a gente estava o tempo todo tratando sobre empuxo e peso e como deve ser a relação entre eles para poder possibilitar o deslocamento vertical, seja num balão, seja num peixe, seja num submarino. E aí, conseguiu compreender e entender alguma coisa hoje? Aprendeu algo de novo? Gostou do que foi trabalhado aqui? Então dá aquele like, dá aquele joinha e ajuda o projeto. Ok? Vamos juntos, eu e você, daqui até o final. Muitas outras pílulas virão para ajudar você em sua preparação para o Enem. Lembre que você pode.